Vamos estudar agora o oscilador harmônico forçado. Ele tem a mesma estrutura do oscilador harmônico amortecido, ou seja, ele tem uma mola com constante elástica K, a massa o corpo tem massa m, inicialmente a mola está relaxada quando x igual a zero. Vai ter um atrito viscoso agindo sobre o corpo, que vai depender da velocidade, então tem um atrito viscoso dependendo da velocidade. E tem uma força externa agora, então eu adiciono uma força externa, essa força externa é ideal. Se ideal significa que ela não depende de x, não depende de x ou x ponto ou x ponto ponto, ou seja, não depende da configuração do sistema. Aonde eu colocar a massa, vou ter a mesma força. Essa força pode depender do máximo do tempo, de um parâmetro externo. Mas essa força não depende de parâmetros internos do meu sistema. Não existe força ideal. Toda força que eu aplicar sobre um corpo vai depender de algum parâmetro interno do sistema, mas a gente vai discutir isso no contexto de oscilador acoplado, osciladores acoplados. Tá? Então, presta bastante atenção. As causas da força agora é a força da mola, certo? Se eu deslocar a massa de uma posição de equilíbrio, vai aparecer menos kx. Vou ter a força de atrito viscoso, que depende do coeficiente de atrito, gama vezes a velocidade. Está na direção contrária do movimento, por isso sinal de menos. E agora, nas causas da força, eu adiciono essa força externa ideal. O efeito da força continua sendo a segunda lei de Newton para massa constante, certo? Então, a equação do oscilador harmônico forçado é massa vezes aceleração, mais gama vezes velocidade, mais k vezes posição, e eu deixo a força externa ideal do lado direito, porque eu deixo do lado esquerdo só os termos que dependem da função x, certo? X e as suas derivadas do lado esquerdo. Do lado direito, eu deixo as coisas que não dependem de x. Eu chamo essa daqui uma equação diferencial ordinária linear não homogênea, porque não está igual a zero. Se tivesse igual a zero, chamaria de homogênea. Não sei porquê, eu vou dar uma estudada porque isso é interessante, nunca me perguntei porquê. Tá, perceba o seguinte, eu tenho nessa equação, o x, eu posso separar um pedaço transiente e um pedaço estacionário. O que significa transiente e estacionário? Transiente, nota assim, transiente é a parte que vai sumir depois de um tempo, ok? É transitório. E a parte estacionária, depois de um tempo infinito, t tendendo a infinito, só vai sobrar a parte estacionária. Então eu substituo essa separação aqui. Nota que eu peguei a equação do oscilador harmônico forçado e substituí isso daqui aqui. E agora eu consigo separar em dois termos. Um que está o transiente, que eu reconheço ele como equação do oscilador amortecido, então ele é igual a zero. E mais um termo que vai ter só a dependência com a parte estacionária. E é essa dependência com a parte estacionária que vai dar conta do termo não homogêneo, do termo que está do lado direito da equação diferencial. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Eu quero achar a solução da parte estacionária. Portanto, eu vou fazer xt igual a zero, de tal forma que x igual a xz, para não ficar escrevendo toda hora esse ezinho maldito no canto do... Tá? Mas nota que quando eu terminar o meu problema, eu vou ter que reintroduzir o xt para obter a solução geral. Certo? Solução geral. Tá, qual que é o caso 1? O caso 1 é uma força externa constante, como se, por exemplo, eu pegasse aqui uma mola, uma massa, deixasse aqui a massa relaxada numa posição de equilíbrio, y igual a um y0, de equilíbrio aqui distante do teto, e daí soltasse essa massa. A hora que eu soltasse essa massa, ela começaria a oscilar aqui, oscilaria para cima e para baixo até parar, certo? Essa força constante, então, apontada sempre na mesma direção, quando eu substituo na equação,
quando eu substituo na equação, fica bem claro que para eu matar uma coisa que está constante do outro lado, basta que eu faça que x estacionário seja constante. E esse x estacionário constante vai ser igual a força dividido pela constante da mola, certo? X ponto vai ser zero, porque x é constante, x ponto ponto é zero, porque x é constante, x estacionário. Lembra que eu estou falando do x estacionário. Portanto, a solução geral, inclui o termo transiente, vai ter esse termo aqui, que é o estacionário, mais o termo transiente, certo? Quando o tempo vai para infinito, o termo transiente morre e sobra só o termo estacionário. Então, se eu observar o gráfico aqui, colocando a y igual a zero aqui nessa posição, então aqui é y. Não, estou fazendo com x. Então, chama isso daqui de x e fala que isso daqui é x igual a zero, certo? Então, a massa inicialmente está aqui. A hora que eu solto ela, ela vai esticar um ΔX, onde esse ΔX é igual a força externa dividido por K. Ele vai oscilar, né? Ele vai atravessar esse ponto, porque ele vai transformar energia potencial em energia cinética. Mas quando ele passar por esse ponto, ele ainda vai ter energia cinética, então ele vai atravessar esse ponto, daí a força vai estar para cima. Daí ele vai ficar oscilando até parar. Fez sentido para você? Fez sentido? Eu tenho aqui no meu Moodle, tá aqui o gráfico com todas as condições, né, de amortecimento. Então esse daqui é o oscilador harmônico forçado, ele parte de x igual a zero, ele vai oscilar em torno de x igual a f0 sobre k. Isso daqui está em termos do período, tá? Em termos de períodos aqui. Então aqui é o oscilador harmônico simples, ele simplesmente vai oscilar em torno de f0 sobre k. O oscilador harmônico amortecido é esse verde mais escuro. O regime criticamente amortecido é esse verde mais claro, vai parar rapidamente na posição de equilíbrio. E o superamortecido leva a vida para chegar na posição de equilíbrio. Ok? No próximo vídeo eu vou fazer a força externa sendo harmônica, periódica, que é o outro caso clássico que a gente sempre resolve.